e falo a respeito dos números apresentados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta última sexta-feira. Esta última sexta-feira foi o chamado dia D. Ora, tinha uma série de situações que apontavam para essa situação. Enquanto entrava em vigor aquela taxação do governo norte-americano sobre produtos chineses de 10% para 25% sobre aquilo que passava a ser adquirido, não que estava entrando, mas o que passava a ser adquirido a partir daquele momento dos chineses, ainda assim, o Departamento de Agricultura norte-americano cumpriu a sua meta, o seu planejamento e divulgou o relatório de oferta e demanda. Um relatório que trouxe a situação da campanha 18-19 e foi o primeiro levantamento a mostrar a safra 2019-2020. Teve curiosidades, teve situação interessante também. Sabe por quê? Porque o Departamento de Agricultura norte-americano, seguindo a linha Donald Trump de ser, criou ali uma espécie de nova categoria. Enquanto sempre tivemos ali a produção mundial de grãos, começou a ter também a produção mundial, mas a produção mundial de grãos sem a China, mostrando que os ânimos não estão nada amistosos. Então, vou mostrar agora como é que ficou o cenário global para a soja, com base no Departamento de Agricultura norte-americano, e você acompanha comigo agora a campanha 18-19. Você vai ver agora como é que ficaram esses números, teve algumas variações, e pode colocar na tela, nós temos aí os números relacionados à campanha 2018-19, a safra atual. Produção teve uma elevação. Os norte-americanos revisaram para cima ligeiramente, em 2 milhões de toneladas, a sua estimativa de produção, agora chegando a 362 milhões e 80 mil toneladas. Exportações globais, 150 milhões e 300 mil toneladas, são números que são apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O consumo total ficou também muito próximo àquilo que estava sendo apresentado, em 347 milhões e 240 mil toneladas, com estoques aumentando. Os estoques saíram de 107 milhões e 360 mil toneladas, agora para 113 milhões e 180 mil toneladas de soja. Olha, o cenário para a campanha 2019-2020 global fica um pouco melhor, é o que mostra esse primeiro levantamento. Pode colocar na tela, campanha 2019-2020, a produção global, relação de oferta e demanda. Você tem aí os primeiros números da nova safra, 355 milhões e 660 mil toneladas é a estimativa de produção para a nova safra, portanto, abaixo da campanha atual. Quem é que produz menos? Estados Unidos. É isso mesmo. Daqui a pouco eu falo dos americanos, porque o relatório confirmou a área menor nos norte-americanos. Produção, então, 355 milhões e 660 mil toneladas global, com exportação de 151 milhões e 150 mil toneladas, consumo total de 355 milhões e 420 mil toneladas, aumenta o consumo global de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, e os estoques entre a campanha 18-19 e 19-20 fica ali na casa de 113 milhões e 90 mil toneladas. É o que a Agricultura BR destaca em relação ao cenário global. Mas eu lembro a você, e principalmente em relação aos estoques, o mercado vai andar, vai ter muito número ainda sendo apresentado nessa nova safra, então é muito provável que esses dados aí se alterem bastante. O que se esperava que se alterasse e que acabou não acontecendo são os números do Brasil, principalmente em relação à exportação. Eu vou mostrar agora a campanha 2018-2019, que particularmente eu acreditava que teria uma redução mais expressiva em relação ao que os norte-americanos acreditam, no qual as tradings que operam no Brasil vão embarcar na campanha atual, 18-19, mas não foi o que aconteceu. Veja só que teve redução mais pouca, 500 mil de toneladas. Você tem na tela comigo agora os números para a produção brasileira, produção em 117 milhões de toneladas de soja, portanto, os norte-americanos não alteraram nada o que pensam sobre a produção brasileira na campanha 18-19.
As exportações, que até o mês passado eram estimadas em 79 milhões de toneladas, agora recua 500 mil e vem para 78 milhões e 500 mil toneladas. Consumo interno no país em 45 milhões 350 mil toneladas. Essa é a campanha brasileira 2018-2019. Porque é 2019-2020, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o Brasil não será apenas o maior exportador, mas será, de longe, o maior produtor de soja. É o que nós vamos ver agora, uma estimativa de 123 milhões de toneladas na nova safra no Brasil, exportando 75 milhões de toneladas. Veja só, produção em 123 milhões de toneladas, exportação em 75 milhões de toneladas, consumo ligeiramente maior em 46 milhões e 500 mil toneladas. Você já viu claramente que os estoques brasileiros tendem a aumentar na próxima safra, se o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estiver certo nessas projeções que vai lançando. De certo modo, essas projeções para o Brasil já podem possibilitar uma espécie de leitura. Mas daqui a pouco eu falo dela, não antes de falar dos Estados Unidos. Veja só que nós trazemos agora o cenário norte-americano. Campanha 2019-2020, a 18-19 bem resolvida, teve mais um recuo em relação à expectativa de exportação norte-americana, agora na casa de 48 milhões de toneladas, é realmente muito tímida por conta da confusão do acordo que há em relação a Estados Unidos e China. Mas eu vou trazer para você agora o destaque em relação ao que acontece na campanha 19 e 20, porque pela leitura básica, parece que os Estados Unidos acreditam que vai haver um acordo, acreditam que voltam a vender soja para a China, mas não no mesmo volume que já venderam historicamente. Realmente o mercado vai ficar em cima do Brasil. Vamos ver os números então para os Estados Unidos. Você acompanha comigo agora dados relacionados aos norte-americanos. Você tem aqui produção recuando muito nos Estados Unidos. Esses números mostram que os Estados Unidos vão produzir menos porque ocuparam uma área menor também. 112 milhões 950 mil toneladas é o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirma que o país vai produzir nesta nova safra. Exportações norte-americanas, primeiro número vindo com 53 milhões e 70 mil toneladas. Eu falo e pergunto, será? Consumo interno de 61 milhões e 90 mil toneladas, estoques americanos subindo para 26 milhões 410 mil toneladas. Esses são os números que nós trazemos para os Estados Unidos. Agora vamos falar da China, porque a China, ao contrário do que nós estávamos acreditando, semana passada, na quinta-feira, o Ministério da Agricultura da China divulgou números em relação à sua estimativa de produção de soja. Nele, os chineses afirmam que produzirão, nessa campanha nova, 2019-2020, 17 milhões e 200 mil toneladas. Eu, particularmente, sinceramente, torci o nariz. Não acreditei muito nesses dados, não. Mas o Departamento de Agricultura norte-americano, na sexta-feira, meio que deu suporte a essa expressão, porque acredita que os chineses vão produzir 17 milhões de toneladas na safra nova. Vamos ver os números, então, relacionados à China, agora para o quadro de oferta e demanda. Essa é a campanha 2019-2020 para a China. Números do Departamento de Agricultura norte-americano. Produção chinesa em 17 milhões de toneladas. Isso só aconteceu 2 vezes na história. Importação da China chegando a 87 milhões de toneladas da oleaginosa. Consumo interno 103 milhões e 700 mil toneladas. Há alterações aqui, sim, de 2 milhões de toneladas, aqui cerca de 2 milhões de toneladas em relação ao consumo interno, importação cai 1 milhão de toneladas, e os estoques vão ficando em linha com a campanha 2018-2019. Os números totais de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano para a China vão mostrando que se tem demanda por soja. Então sempre fica aquela pergunta, o que há mesmo de fato? Porque se 1/3 desse rebanho suíno da China foi de fato abatido ou passou por rifle sanitário, olha,
já era para ter a apresentação de números menos favoráveis para o complexo soja de uma maneira geral, mas principalmente para a soja em grão comprada pelos chineses. O que nós temos visto é muita informação vinda da China, de certo modo vindo da China, mesmo que por organismos internacionais, e fazendo uma pressão negativa muito forte sobre soja e China comprando. China está, sim, comprando soja por preços mais baixos.